Hoje o assunto é polêmico. Vamos falar de igreja LGBTQI+. Vamos falar de atualização da Bíblia que um pregador expressamente afirmou. Fique aí com a gente. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Eu gostaria que esse pregador fosse mais direto ao assunto, específico. Atualizar onde? Qual a passagem bíblica que você quer atualizar que te favoreça ou que favoreça aos que querem viver de forma pecaminosa? Vamos colocar aqui uma verdade na mesa? A Bíblia não é para ser atualizada, não. Pelo contrário, eu sou daquele tempo que se tinha o orgulho de se possuir uma Bíblia traduzida do hebraico direto para o português. A Bíblia foi sofrendo já muitas mudanças, ela foi sofrendo mutações e hoje tem uma linguagem tão diferente daquela tão conhecida, a primeira, revista e corrigida, e também aquela revista e atualizada. Eu sou do tempo que eu tenho aquela Bíblia Vida Nova. A minha Bíblia Vida Nova já vai fazer comigo 35 anos. Agora, voltando ao assunto, eu pergunto, para favorecer a que classe de pecadores e de pecado? Vamos ouvir o que esse pregador fala, porque ele direciona essa tentativa, essa narrativa de atualização da Bíblia diretamente para algumas classes. Vamos ver quais as classes? Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. Vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. E daí foi se abrindo brechas para igrejas liberais, inclusivas, aquela que vai aceitar todo mundo, aquela que não vai ser como eu estou sendo agora, crítico, preconceituoso, estão torcendo o evangelho, estão denegrindo a verdade. Sabe qual é o nome disso? Apostasia. Eu vou falar já o que é apostasia. Vai preparando a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4 e em 2 Timóteo também capítulo 4. Deixa eu falar sobre essa igreja lesbiteriana. Me perdoem, não me chamem de preconceituoso. Eu não quero ofender a essa classe que está aumentando, porque antes era LGBT, agora é LGBTQI+. Não sei se parou por aí. Agora, querer subir no altar e pregar o evangelho de igual para igual com quem deixa o pecado para trás, com quem muda o seu comportamento, com quem nasce de novo, vocês não podem. Nós estamos realmente em tempos escatológicos. É o fim de tudo. E aí, muitos estão já sendo preparados para aceitar esse tipo de evangelho liberal, inclusivo, o evangelho pecaminoso. Sabe aquele evangelho de caminho largo, porta larga, que conduz à perdição? Esse é o evangelho que conduz à perdição. O que você acha disso? Assista aí. O que ela fala com tanta propriedade, não espiritual, mas pessoal. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Você já leu lá em 1 Timóteo capítulo 4? Diz assim, ó, a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Isso não é uma teoria, uma tese, um plano filosófico usando a própria Bíblia. É ensino de demônios. Sabe o que é apostasia? É o afastamento gradual da realidade, da veracidade, do evangelho genuíno, da fé.
da verdade. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse evangelho é uma ilusão, é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. Por isso que são ensinamentos de demônios. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado, até mesmo do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Você recebe tantas mensagens, tantas informações, você já pode estar contaminado. E eu vou desafiar você cristão, que considera isso tudo normal, você já está se apostatando da fé. Agora, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Só que você vai um pouquinho adiante, quando fala lá no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que vai acontecer com o Brasil? A mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos. Lá apareceu igreja para Harley Davidson, apareceu igreja só para lésbica, igreja só para homossexual, e o evangelho perdeu intensidade. Deus parou de contar com aquele país como um celeiro do mundo para a pregação e propagação da sua palavra. O Brasil está indo pelo mesmo caminho. Hoje, nós temos aqui no Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, igrejas onde qualquer pessoa, sem ter que sair do seu estado pecaminoso, vai se sentir bem. Já temos apóstola casada com outra mulher. Nós temos pastores casados. Um que já foi de um ministério grande e de um outro ministério grande. 2 homens casados. E aí eles pregam para os homossexuais. Talvez você vai precisar de um evangelho segundo a sua própria vontade. Você vai escolher uma igreja que te agrade pelas luzes, vai te agradar pela comunicação, vai te agradar pelo entretenimento. Aí eu te pergunto, olha, eu nasci na fé em meados de 87 para 88. Naquele tempo não tinha ainda saído a moda do dente de ouro, não tinha acontecido o cair do poder de Deus. Aí depois veio o rodopiar, as revelações que são, na verdade, adivinhações. E agora, o evangelho com esse modismo, com essa atualidade, modernismo, está desse jeito. Dá uma olhada nisso agora. Vê se você concorda. Coletivamente, foi chamado o povo para tatuar o seu corpo. Estamos aqui agora na fila, onde todos estão preparados para fazer uma tatuagem, não só uma tatuagem, mas um símbolo da nossa missão como igreja, que é Mateus 24:14. O que te motivou e te trouxe para fazer esse símbolo hoje da nossa missão? Para lembrar o nosso propósito. Está vendo aí? Não existe uma passagem específica na Bíblia que condene a tatuagem. Agora, você vai desfigurar o corpo? Você, líder espiritual, vai convocar a coletividade para fazer tatuagem? Está fora de mérito, fora de contexto. É tanta coisa que tem acontecido. Gente, é tanta igreja agora de parede preta, escura, com luzes. E agora a moda da área VIP. Veja só esse vídeo também. O que você acha disso? Área VIP quer dizer que eu vou fazer acepção de pessoas. Quem tem mais condições vai se assentar no camarote, vai se assentar na área VIP. E quem não tem, vai sentar ali em qualquer lugar. Tem alguma coisa de errado nisso? Abra os olhos. Ou você já está sendo vítima da apostasia dos últimos dias. Eu tenho visto isso acontecendo. É uma concorrência desleal. Parece que estão indo bem, levando tanta gente. Estão levando o mundo para a igreja. E ali permanecem com todos os sintomas, características, identidade do mundo. Olha esse vídeo agora.
Pronto. Agora você vai poder me chamar de preconceituoso. Alguns haters vão aparecer por aí. Vão dizer, olha só, o apóstolo condenando. Porque tem uma classe, uma turma, uma vibe só das tatuagens. Tem dos homossexuais, das lésbicas. Tem aí as igrejas das paredes pretas. Isso surgiu agora, de um tempo para cá. Inclusive, quantos escândalos estão envolvidos, hein? Quantos escândalos? Jesus dizia, ai, por intermédio de quem sobrevierem os escândalos. É melhor que fosse pendurada uma pedra de moinho no pescoço e atirado no fundo do mar. Esses escândalos realmente estão vindo tudo daí, dessas áreas nada VIPs. Com licença para esse gesto. Chega! Tem que alguém bater na mesa. Tem que alguém alertar esse povo. Tem que alguém dizer que a apostasia já está em evidência. Estamos nos tempos escatológicos. É final dos tempos. Creio eu que a gente não chega nem a 2033. Tomara que aconteça o arrebatamento. Tomara que a igreja seja levada, porque esse mundo está perdido. E aí quem ficar, que se expliquem entre vocês mesmos o porquê que ficaram. Porque eu estou indo para Nova Jerusalém. Apóstolo, muito tem se falado, muito tem se clamado pelo último avivamento. Mas com esse evangelho tão deturpado no mundo inteiro, na opinião do senhor, ainda vai existir esse último avivamento? Boa pergunta. Eu tenho as minhas dúvidas, viu? Se já não aconteceu o avivamento de 1911. A própria Igreja Assembleia de Deus se ramificou, se dividiu demais. Aí logo depois veio a Deus e Amor, com todo o seu evangelho imperial. Aí logo depois vieram a Igreja Universal, Graça. Outras igrejas. Aí houve realmente um crescimento. Agora está difícil, com esse evangelho que muitos chamam de Nutella. Eu tenho as minhas dúvidas. Tomara que ainda exista um grande avivamento. Ou talvez não seja mais no Brasil. Sabe que no Irã tem muita gente se convertendo. Sabia disso? Na África, o evangelho está crescendo. Em países aí islâmicos, muitos estão tendo um conhecimento pleno do Senhor Jesus. Tomara que exista ainda um grande avivamento. Só para concluir, Jesus deixou bem claro que quando este evangelho for pregado a toda criatura, aí será o fim. Agora chegou a hora de eu pedir a sua opinião, pedir para que você se inscreva. Muita gente tem assistido e não está se inscrevendo. Clica lá no sininho para você receber as notificações, porque estamos escalando, estamos crescendo, começamos outro dia e os assuntos, os temas estão cada vez mais interessantes. Coloca aí a sua opinião, só não me venha haters falar o que não deve, porque eu vou te responder. Eu estou de olho em você.